Gente, eu já estava um dia querendo falar sobre essa composição específica. Eu resolvi gravar, né? Sobre isso, sobre esse compositor, o Gilson Menezes dos Santos Dória, mais conhecido como Tatal, grande compositor aqui nessa cidade. Marcou muitas gerações e marca até hoje. É claro que algumas pessoas talvez conheçam pela Nepo Baby dele, né? Bebês. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre uma música assim que ela é muito marcante, né, para mim na minha trajetória e tudo mais, e para o povo preto, principalmente, né? E aí, mais especificamente ainda de Salvador, porque isso marcou muito aquela época, né? Uma composição importantíssima que foi escrita por ele, né, enquanto ali ainda vocalista do Araqueto. Mas além dessas versões que a gente já conhece, também tem outras composições dele muito importantes, Arerê, Bilu Bilu, que Pablo, né, regravou, cantou, e dentre outras, né, Futuro Prometido, conhecida na voz de Sorriso Maroto. E eu quero trazer sobre o protesto do Olodum. A minha proposta é fazer uma análise dessa música, né, assim, dessa letra, dessa crítica social que ele faz, né? E me chama a atenção justamente porque ele escreveu no contexto de adolescência, né? Então, assim, quão importante é ver pessoas pretas com essa consciência naquela época, lá nos anos 90, nos anos 80, já trazendo uma crítica que hoje ainda se faz presente, uma crítica que ainda hoje se faz muito atual, infelizmente, né? Então, eu vou aqui junto com vocês fazer a análise aí da música Protesto do Olodum, pra gente também conhecer um pouquinho, né, do trabalho, né, para quem não conhece, né, talvez o que esteja aqui nessa bolha de Salvador, nascida e criada aqui, eu sei que essa música fez muito sucesso, mas eu sei que também furou a bolha, inclusive, não só para a negritude, né, mas isso foi a nível nacional muito, não posso dizer, contribuinte para os movimentos sociais, né? Então vamos lá. Você mudou, liberdade ao povo do Peru. Mãe que é mãe, no parto sente dor, mas mesmo assim, e lá vou declara a nação e o Pelourinho. A palma da mão, cadê? Cadê a poeira? Oi, 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 oi. Ai, que se expandiu, que coisa rosa, hein? E o Senhor já domina o Brasil. Sim, mas temos do Pelourinho, mas mesmo assim. Oi, 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 oi. Tenho que pausar já aqui porque não tem nem um minuto, né? Um minuto de música e ele já traz coisas importantes aqui, né? Comunidade LGBT nessa questão, né? Das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis aqui na letra. Ele fala da AIDS, né? E dessa mãe, né? Dessa mãe e do povo, especificamente do Pelourinho, né? Então vamos lá. Quando ele traz aqui, ó, Pelourinho contra a prostituição, gente, atual, né? Esses dias eu estava num rolê lá no Pelourinho e fui percebendo, né, o quanto ainda há muita marginalização dentro de um espaço turístico que está escancarado para nós, mas que o governo insiste em fazer a gente fingir que não vê, né? E aí, naquela época, isso já era denunciado, já era protestado nas músicas, principalmente nas bandas de samba reggae, como o Olodum. A vivência, né, desse povo que é um povo preto, em sua maior parte, né, se prostituindo para uma sobrevivência.
E dentro disso, já, porque eu falei da comunidade, né, comunidade LGBTQIA+, porque a gente entende que dentro desse nicho específico, desse público específico, é onde mais circula a transmissão aí, né, de infecções sexualmente, né, transmissíveis, né? Então, algo que naquela época ele já estava escrevendo, já estava cantando aos seus 18 anos, infelizmente não ficou lá, ainda é muito atual, né? Então, assim, quando ele traz a importância do pelourinho contra a prostituição, porque até hoje, né, a importância inclusive dos blocos de afoxete, samba reggae nas ruas para denunciar uma realidade que ainda é muito atual, principalmente essa realidade da falta de uso também de proteção, né, sexual, do uso de camisinha, né? Então, assim, não é só uma questão de gerar filhos, gerar vidas, mas sim uma questão de poupar também o corpo, principalmente o corpo preto, dessas vulnerabilidades, né? Que, principalmente pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que convivem nas ruas, né? É muito gritante, ainda muito latente, principalmente no centro histórico. Então vamos lá, vamos dar continuidade, senão em 1 minuto eu faço 1 hora de análise. Brasil liderança, você é elite na noite. E em destaque o terror, mas mesmo assim, e lá vou eu, que oi, 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 oi. E nada, que oi, 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 oi. Que oi, 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 oi. Que oi, 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 oi. Deixa comigo, vai cá na Pestópia, na Bahia. Sim, pro Nordeste do país, mas mesmo assim, e lá vou eu, e lá vou eu. Nordestópia. Esse termo chama atenção, né? Então, quando ele fala no Brasil existe a Etiópia, naquela época existe um contexto crítico, né, social acontecendo na região da Etiópia, que não era muito diferente da realidade social, né, da realidade financeira e da realidade do povo preto de classe baixa, de classe média, né, e bem à margem disso principalmente. Mas quando ele vai trazendo sempre esse reforço. Mas mesmo assim, a gente continua indo, né, e precisamos. Então, quando algumas pessoas falam assim, poxa, mas é muita militância, a militância não leva a mudanças, precisamos de ação. Mas esse tipo de música que protesta a realidade acresce muito e acresceu muito naquela época. Por isso que o Olodum também arrasta muita gente. Não só o Olodum, como Araqueto também na época tinha um reconhecimento muito importante enquanto Tatal, enquanto vocalista, né? E hoje a gente vê aí a tentativa de apagamento quando a gente vê que os blocos não têm a mesma verba, né, do Estado, da Prefeitura, para estar nas ruas. Muitas das vezes eles estão ali de maneiras independentes e sofrendo, às vezes, até boicotes, né? Então, o fato da gente ainda resistir nesse sentido de ir lá vou eu e continuar indo, e mesmo assim, tão danados, né, e lá vou eu. Então, isso é também ainda muito atual, muito necessário. E o fato do Nordeste ser né, por ele comparado à Etiópia, porque era uma realidade muito parecida de como estava naquela época, o que não mudou muito hoje, né? Mas era uma situação de realmente esquecimento, né, do governo do país com a população nordestina, como a gente vê até hoje, né? E ainda assim uma população que levou o nosso país a muitos avanços, quando eu falo de questão
tecnológica, estudos, ciências, avanços, áreas de reconhecimento, inclusive escolar, né, de reconhecimento intelectual, quanto que o Nordeste não contribui nisso. Mas por que ainda o país mantém, né, o Nordeste esquecido? Uma região do país que está sempre vivendo à base de mazelas, uma região do país onde o salário é ainda muito desvalorizado, né? Então, por que será? Porque aos 18 anos, pessoas como Tatal estavam ali já fazendo essa crítica. Então, se a gente parar para pensar, por quê? Né? Por que ainda não há o reconhecimento? Por que ainda não há uma igualdade, inclusive, de salário, quando se comparado a regiões do Nordeste e regiões do Sudeste? E esse lá vou eu é o que a gente costuma dizer assim, né? Que a gente não deita. Seguiremos não deitando. Vamos continuar. Somos capazes. E o Pelourinho? E o monumento? Mesmo assim. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu vou reler essa parte da letra. Pelourinho, a verdade nos traz. Monumento da força e da paz. Impactante, né? Quem vai no Pelourinho, a turismo, a pesquisa, quem convive no Pelourinho, percebe essa realidade diária e constante. E fica um questionamento, assim, uma reflexão. Se a Bahia, né, ela é rica culturalmente, o centro histórico Pelourinho é tão reconhecido, né, tombado com vários monumentos, né, por que há uma realidade tão distante, né, para nós de falta de políticas públicas, de falta de assistência, de falta de acesso de muitas pessoas? Porque quando vocês visitam ali o centro histórico, principalmente ali na área da região ali da Avenida 7, da Carlos Gomes, da Avenida Joana Angélica, Campo Grande, você vai ver realidade de situação de vulnerabilidade todos os horários. Mas também você vai ver em diversas regiões da cidade e em diversos momentos do ano, uma cidade muito bem organizada esteticamente para receber esses turistas, né? Então tem as iluminações de final de ano, tem as estruturas que são colocadas para o carnaval, né? Tem as estruturas que são feitas para o São João, palcos, pontos culturais. E aí, será que ninguém está vendo essa realidade de mazela, desgraça e miséria que rola também em conjunto, simultaneamente, acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitos pedintes, muitas pessoas ali pretas, né? Então, assim, é a pergunta que eu sempre me faço: como um estado, uma cidade, um ponto cultural, um centro cultural, historicamente falando, pode haver tanta arte, tanta riqueza, mas ao mesmo tempo tanta pobreza? E aí vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Fica aí o questionamento.
Então é isso, né? Pelourinho a verdade nos traz. E esse finalzinho, né? Ele cantando aí, saudando, lembrando, memorizando pra gente alguns países africanos. E aí ele vai trazer sobre a luta contra o apartheid na África do Sul. Gente, o apartheid aqui em Salvador, dos blocos, o que é? Pra quem não sabe o que é o apartheid. Nada mais nada menos do que um muro que separa e segrega. É o que acontece nas cordas, nos blocos, né? Que são separados ali pessoas pipoca, foliões pipoca e foliões de abadá. Separado por um muro humano, que é quem carrega, né? Quem segura e quem vai levando e vai arrastando essa corda são os cordeiros, pessoas pretas, que vocês vão ver ali, que geralmente não está sendo pago nem R$50 por hora, geralmente é R$50 por dia pra estar ali. E isso, gente, eu não vou ter a certeza de afirmar para vocês, mas eu acredito que sem contar transporte e alimentação, tá? Então, fizeram de nós também, não só escancar a segregação, como fizeram de nós, enquanto pessoas pretas, um muro para outras pessoas pretas. Então, essa segregação rola bastante até hoje, em vários aspectos, mas que músicas como essa traz para nós essa realidade nua e crua atemporal, que acontece principalmente em estados do Nordeste, nesse caso, principalmente na Bahia, onde tem uma população enorme preta. Então, quando eu trago que furou a bolha da negritude nesse sentido, é porque também, né, a nível nacional, o Olodum é muito reconhecido pelas suas letras, né? Mas hoje eu queria trazer também, dando um enfoque dessa escrita genial de Tatal quando tinha 18 anos. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa ter contribuído de alguma forma, mas tava batendo muito essa vontade de fazer essa análise. E aí eu vim testar, né, um vídeo desse jeito. Talvez eu vá cortar, talvez eu não vá, talvez vá pro mundo, talvez não vá também, mas a vontade foi sonada, né, de analisar isso, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado.